Olá, pessoal! Aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o histórico da esquistossomose, a popular barriga d'água. E a história da esquistossomose, ela é muito antiga. Acredita-se que a sua origem foi aqui na bacia do Rio Nilo e também na bacia do Rio Yangtze. O Rio Nilo, a gente sabe, né, que ele é um rio importante que banha o Egito, lá na África. E aí, enquanto alguns pesquisadores, historiadores, estavam examinando múmias muito antigas aí, acredita-se que essas múmias tenham cerca de sejam da época de 1250 antes de Cristo, eles encontraram nesses corpos mumificados ovos de esquistossoma. Exatamente, mais especificamente nas vísceras, né, dessas múmias egípcias. Então, pessoal, se são múmias de 1250 antes de Cristo, significa que há mais de 3.000 anos nós temos casos de esquistossomose acontecendo. E ainda na bacia do rio Yangtze, como eu acabei de mencionar para vocês, lá na Ásia, nós também tivemos aí alguns relatos. Por exemplo, houve um pesquisador que ele conseguiu encontrar num cadáver, né, de um cadáver aí de mais ou menos 2.000 anos, ovos de esquistossoma japônico. É um outro esquistossoma, não é o mesmo esquistossoma que acontece aqui no Brasil, né? O nosso caso aqui, a gente tem o esquistossoma mansoni, mas é um esquistossoma também, a mesma espécie, tá? Então, eles encontraram lá na China num corpo de mais de 2.000 anos, provando aí que é um parasito de ocorrência bastante antiga. Seguindo então com a história do esquistossoma, em 1852, esse pesquisador aqui, o Theodore Billiers, ele estava lá fazendo uma necrópsia lá no Cairo, né, capital do Egito, e aí ele acabou identificando pela primeira vez alguns vermes, alguns parasitos que estavam em veias mesentéricas daquele cadáver. E aí ele acabou atribuindo ao nome, né, para esses parasitos de esquistossomos. Por causa disso, a doença causada por esses parasitos recebeu aí uma homenagem, né, uma denominação de bilharziose ou bilharzíase. Por quê? Porque o nome dele era Billiers, né? Bom, passados uns bons anos aí, um pouco mais de 50 anos, um outro pesquisador, o Katsurada, ele descreveu, né, ele encontrou alguns vermes também, e ele descreveu esses vermes adultos como sendo aí uma espécie chamada Esquistossoma japonicum, que é o mesmo esquistossoma que a gente acabou de encontrar em um cadáver lá na China, tá? Bom, aí em 1907, um pesquisador chamado Sambon, ele descreveu uma outra espécie, que era o esquistossoma hematobium. No ano seguinte, a gente teve aí uma publicação de trabalho no Brasil, né? Em 1908, o Sambon e o Pirajá da Silva, e só para constar, Pirajá da Silva, ele é aí, assim, o pesquisador brasileiro reconhecido como o descobridor do esquistossoma mansoni, justamente por esse trabalho, tá? Por quê? Porque ele publicou, né, um trabalho descrevendo o esquistossoma mansoni. E aí, assim, como que eles sabiam que não era a mesma espécie? Simples, pela patogenia e pela morfologia. Para vocês terem uma ideia, o esquistossoma hematobium, ele tem espícula terminal no ovo. O que, que é isso, gente? É como se fosse um espinho que fica na extremidade mais afilada do ovo. E também ele tem tropismo por trato urinário, tá? Então ele causa lesão aí em trato urinário. Ao passo que o esquistossoma mansoni, ele tem uma espícula lateral, né? Esse espinhozinho, ele fica lateral no ovo. E a gente sabe que ele se aloja onde? Em vasos sanguíneos de trato gastrointestinal. Então, já baseada aí
nessa diferença de localização e de patogenia, né, entre os dois, a gente já consegue inferir que são espécies diferentes. Depois disso, mais 3 espécies foram descritas. O Schistosoma intercalatum, em 1934, o Schistosoma mekong, em 1978, e também o Schistosoma malaiensis, em 1986. Então, no total, nós temos aí 6 espécies de importância: Schistosoma japonicum, hematobium, mansoni, intercalatum, mekong e malaiensis. E das 6 espécies que eu acabei de mencionar para vocês, somente o Schistosoma mansoni ocorre na América Latina como um todo, né? América Central e América do Sul. Bom, a gente acredita, né? Os estudos demonstram, na verdade, que o esquistossoma ele foi introduzido no Brasil, né? Foi introduzido nas Américas de modo geral, juntamente com o comércio de escravos, né? Ele é aí nosso principal fator de introdução da doença aqui. As outras formas, a gente não tem, as outras espécies, né, as outras 5, a gente não tem elas no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem os hospedeiros intermediários próprios para a disseminação do parasito, tá? Então, nós veremos mais adiante que ele precisa de um hospedeiro intermediário, que na verdade é um caramujo, e aí cada espécie tem um caramujo específico responsável pela sua transmissão. Então, aqui no Brasil, a gente só tem o caramujo Bionfalaria, que é responsável aí pela transmissão do Schistosoma mansoni. E aí, como a gente estava falando, né, esse parasito chegou ao Brasil juntamente com o comércio de escravos. Então, inicialmente, a gente teve aí os primeiros surtos, né, as primeiras áreas endêmicas foram onde? Próximos aí do Porto de Recife, Porto de Salvador, onde esses escravos desembarcavam. E eles vinham para quê? Para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, a gente vai observar que a gente vai ter aí uma difusão dessa doença, né, da região endêmica dessa doença, sendo difundida para outros locais onde a gente tinha produção de cana-de-açúcar. E aí, assim, ela foi se expandindo aí, principalmente na região nordeste, né, principalmente do Rio Grande do Norte até a Bahia. Aí, em seguida, lá pelo século XVIII, a gente teve aí um período em que a gente estava vivendo aí o ciclo do ouro, o ciclo do diamante, então teve um fluxo migratório para Minas Gerais bastante grande, né? Então, nesse momento, a gente teve o quê? A gente teve disseminação da doença para Minas Gerais também. E a partir daí, gente, considerando os fluxos migratórios internos do país, a doença foi se disseminando para outras regiões do país, né? Principalmente regiões aí em que a gente tinha disponibilidade do hospedeiro intermediário. Claro que né, essa esquistossomose acabou se expandindo muito no país por conta aí dos movimentos migratórios, só que a gente teve outros fatores que propiciaram a difusão da doença, né, a propagação da doença. Primeiro, a longevidade desses vermes adultos. Assim, cada verme desse, ele pode sobreviver, em média, 5 a 8 anos. E a gente tem descrição aí, ou pelo menos estima-se, né, que alguns deles podem viver por décadas, tá? Então, se esse parasito vive por muito tempo, ele tem capacidade aí de produzir prole e fazer com que esse hospedeiro venha a eliminar ovo por muito tempo também, tá? As fêmeas, elas são muito prolíficas. Cada fêmea, ela tem uma capacidade aí de fazer oviposição de até 300 ovos por dia, pessoal, tá? Então, essa capacidade de postura das fêmeas é muito grande. A gente tem que pensar também que nós temos
pessoas portadoras, né? Lembrando que qual que é o conceito de portador? Portador é aquele indivíduo que não apresenta sintomas, mas ele tem uma infecção e além dele ter essa infecção, ele tem capacidade de eliminar esse agente para o ambiente ou de transmitir esse agente para um outro hospedeiro, tá? Em outras palavras, esse indivíduo não tem sintomas, mas ele fica eliminando ovos, tá? Então ele contamina o ambiente. E olha só, mesmo que esse indivíduo esteja assintomático, ele pode excretar ovos por mais de 20 anos. Olha a capacidade de contaminação ambiental de um portador, tá? É uma doença extremamente crônica, né? Crônica e insidiosa. E muitas vezes, né, por nós termos aí indivíduos assintomáticos, esses indivíduos não buscam tratamento. Um outro motivo que facilitou bastante é que aqui no Brasil, né, esse Schistosoma mansoni encontrou aí uma distribuição muito ampla dos hospedeiros intermediários, tá? Então, já comentei com vocês que o hospedeiro intermediário é esse caramujo aqui, o Bionfalaria, e a gente tem ele, né, distribuído aí por grande parte do país. Contrair a infecção é muito fácil, nós vamos ver isso em mais detalhes, mas o agente ele tem capacidade de penetrar na pele, tá? Então isso facilita muito que ele acometa aí novos hospedeiros. E por fim, um problema importantíssimo para a gente é a precariedade de saneamento básico, né? Principalmente aí em áreas rurais, em áreas de periferia. Isso possibilita muito a contaminação de locais em que eu tenho acúmulo de água, né? Então, coleções de água, principalmente quando eu estou falando de uma população mais carente, mais humilde, que não tem acesso ao saneamento básico. Então, assim, embora tudo isso que a gente tenha mencionado, o recurso hídrico ele é indispensável para a propagação da esquistossomose, tá? Então a gente vai ver no ciclo que é essencial que haja água para a propagação desse parasito. E as águas que estejam contaminadas são aí fontes de infecção. Bom, então falando sobre a esquistossomose propriamente dita, a gente pode encontrar essa doença com uma variedade bastante grande de sinônimos. Então, o primeiro sinônimo é a bilharziose, por causa do bilhars, né? Inclusive pode ser chamado de bilharzíase também. Xistose ou xistosa, doença dos caramujos, que faz bastante sentido, uma vez que o caramujo funciona como um hospedeiro intermediário. Barriga d'água, eu acredito que seja o nome mais comum que a gente vai encontrar, porque uma das características dessa doença, principalmente em fase tardia, é de provocar aí alterações hepáticas que acabam sendo concomitantes, algumas delas, com ascite. E aí, associado, né, a hepatomegalia, esse aumento hepático com o acúmulo de líquido abdominal, a gente vai ver que esses indivíduos acometidos podem apresentar um aumento de volume abdominal bastante grande. E também a gente pode encontrar a descrição como doença de Manson-Pirajá da Silva, que foram aqueles dois pesquisadores brasileiros que descreveram o Schistosoma mansoni em 1908. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!